Olá, eu me chamo Elá Vitória Savignago Mainardi, participei do programa CNPq e vou apresentar o trabalho sobre extração de compostos bioativos de diferentes plantas de conhecimento tradicional associado, que teve como autores a Karina Contini Triques, a Kate Lopes Maestre e o Joacir João Neto Piana, e como orientadora a professora Mônica Leide Fiorese, e nós somos do Centro de Engenharias e Ciências Exatas do campus de Toledo. O uso de medicamentos vindos de produtos naturais tem crescido consideravelmente, e o Brasil se destaca pela sua rica flora. E a partir disso, diversas plantas são utilizadas com base no conhecimento tradicional associado, que também orienta a pesquisa para a extração de novos compostos bioativos. E para realizar essa extração, tem-se várias técnicas, e dentre elas destaca-se a extração assistida por ultrassom, que é uma tecnologia verde e não convencional que reduz o tempo de extração e o consumo de solventes. E dentre os solventes que podem ser utilizados, tem-se o etanol, que é atóxico e renovável. E por fim, enfatiza-se a importância do conhecimento tradicional associado como uma estratégia fundamental na busca pelo bem-estar, com o objetivo de manter um modo de vida sustentável em harmonia com a natureza e as plantas. O objetivo principal desse trabalho foi obter extratos naturais de diferentes plantas por meio da técnica de extração assistida por ultrassom, visando identificar suas potenciais bioatividades, e os objetivos específicos foram a extração por meio do processo da extração assistida por ultrassom em condições baseadas na expertise do grupo de pesquisa para avaliar o rendimento das extrações. Para o melhor extrato, realizar um planejamento experimental para delinear condições experimentais a serem investigadas e, por fim, determinar as bioatividades dos extratos em termos do potencial antioxidante, teor de compostos fenólicos totais e flavonoides. Em relação à metodologia da extração assistida por ultrassom dos ensaios preliminares, as folhas de café do bugre, guabiju, groselha do Ceilão, jamelão, jambo roxo, ora pronobis e piúna, e os frutos do café do bugre e jambo roxo foram secas e trituradas, e para as extrações assistidas por ultrassom, utilizou-se um ultrassom com ponteira de titânio de 13 mm de diâmetro. Assim, a amostra e o solvente foram acoplados em um becker encamisado, acoplado a um banho termostático com controle de temperatura, e esses ensaios preliminares foram conduzidos a 70 graus, 85% de amplitude, durante 25 minutos, com uma razão massa solvente de 35 ml por grama, utilizando o etanol absoluto como solvente. E a partir desses ensaios, para a planta mais promissora, realizou-se um planejamento do tipo delineamento composto central rotacional. Realizou-se planejamento experimental para investigar a influência da temperatura e da amplitude. A temperatura variou de 34, 40, 55, 70 e 76 graus, e já a amplitude de 20, 31, 58, 85 e 96%. A resposta avaliada foi o rendimento e os parâmetros fixos foram o tempo de extração de 3 minutos, a razão massa solvente de 35 ml por grama e o solvente etanol absoluto. Realizou-se triplicado no ponto central, totalizando 11 ensaios, e ao identificar a amostra com o maior rendimento do planejamento experimental, conduziu-se um ensaio cinético nos intervalos de 30 segundos até 7 minutos, para verificar se o tempo ideal de extração se mantinha em 3 minutos, e também realizou-se ensaios variando a concentração de etanol em água destilada nas proporções de 80%, 60%, 40%, 20% e 0%, que seria somente a água destilada. Em relação às determinações analíticas, tem-se o rendimento do extrato. Então, após a extração assistida por ultrassom, o extrato foi filtrado com o auxílio de uma bomba a vácuo e posto na estufa para evaporação do solvente. Assim, calculou-se o rendimento do extrato pela razão da massa de extrato obtida pela massa inicialmente submetida à extração. Também realizou-se ensaios para atividade antioxidante pelo método DPPH e ABTS, compostos fenólicos totais e compostos flavonoides. Os resultados para a atividade antioxidante foram correlacionados com o padrão Trolox e foram expressos em micromol equivalente de Trolox por grama de amostra. Para os compostos fenólicos totais, os resultados foram expressos em miligramas equivalentes de ácido gálico por grama de amostra, e para flavonoides, em miligramas equivalentes de quercetina por grama de amostra.
Em relação aos resultados obtidos dos ensaios preliminares, os rendimentos podem ser observados nessa tabela e optou-se por prosseguir com as folhas de jamelão, que possuíam um rendimento de 8,57% e também devido a seus compostos bioativos encontrados na literatura. E para os resultados do planejamento experimental, a primeira análise que pode ser feita é em relação ao ponto central, que possuiu uma média de 5,72%, com um pequeno desvio de 0,22%. Esse baixo valor confirma a reprodutibilidade e confiabilidade da técnica de extração, e o maior valor de rendimento foi para o ensaio 4, de 8,79%, conduzido a 70 graus e a 85% de amplitude. Então, de fato, nota-se que ao manter a temperatura constante e aumentar a amplitude, tem-se um aumento do rendimento. E isso pode ser observado comparando os ensaios 1 e 2, 3 e 4 e 7 e 8. E o mesmo padrão ocorre ao manter a amplitude constante e aumentar a temperatura. Isso pode ser visto comparando os ensaios 1 e 3, 2 e 4 e 5 e 6. Então, dessa forma, pode-se constatar que ambos os fatores, a temperatura e a amplitude, contribuem para otimizar a transferência de massa, o que aumenta o rendimento. Em relação à análise estatística, pode-se observar o gráfico de Pareto, onde somente os termos lineares foram significativos, e ao lado tem-se o modelo de regressão, e esse modelo ajusta 95% dos dados experimentais obtidos. E para a análise da variância, a ANOVA, para a regressão, tem-se que o F calculado superou o F tabelado, ou seja, a regressão é significativa, e para a falta de ajuste, a condição no qual o F calculado fosse menor que o F tabelado foi satisfeita, então pode-se dizer que o modelo não apresenta falta de ajuste, e observando a superfície de resposta, pode-se dizer novamente que os maiores rendimentos foram obtidos em amplitudes e temperaturas mais elevadas. E os resultados para a análise dos compostos bioativos para o planejamento experimental, observa-se que todos os extratos possuem atividade antioxidante e a presença de compostos fenólicos e flavonoides, e dessa forma optou-se por prosseguir os ensaios posteriores com a condição da amostra 4, que é 70 graus e 85% de amplitude, por ter apresentado o maior rendimento. E para os resultados da cinética de extração, tem-se os gráficos do rendimento e da atividade antioxidante, que aumentaram com o tempo de extração, e tem-se o gráfico do teor de compostos fenólicos totais e flavonoides, que decaíram após certo intervalo. Então, pode-se dizer que o tempo de 3 minutos foi o mais satisfatório. E para os resultados das extrações variando a concentração de etanol, tem-se o gráfico do rendimento, da atividade antioxidante, dos compostos fenólicos totais e flavonoides, onde pode perceber que a condição de etanol mais satisfatória para os compostos bioativos foi de 80% etanol e 20% água. E realizando um comparativo com a literatura, Ballet e colaboradores realizaram a extração de folhas de jamelão com um agitador mecânico e obtiveram um rendimento de quase 21% nessas condições aqui. E para esse estudo, o melhor extrato teve um rendimento de 22,46%, ou seja, a extração assistida por ultrassom conseguiu reduzir o tempo de extração em 95% e o consumo de solvente em 18%. Assim, o extrato das folhas de jamelão, quando extraído pela técnica da extração assistida por ultrassom, é muito promissor devido ao seu elevado potencial bioativo e rendimento quando comparado à literatura. E as conclusões, onde inicialmente esse estudo teve como objetivo investigar as melhores condições para a extração das folhas de jamelão, e a partir das análises realizadas, confere-se ao jamelão como uma planta promissora e confirma-se também a eficácia da extração assistida por ultrassom em comparação aos métodos convencionais, e o extrato das folhas de jamelão atua como antioxidante de fonte natural, atendendo às demandas atuais do mercado por produtos naturais em substituição aos sintéticos, além de ser obtido de uma forma sustentável. Essas foram as referências utilizadas na apresentação, e os autores agradecem à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus Toledo, ao Laboratório de Engenharia Sustentáveis pelo uso do espaço e equipamentos e ao CNPq pela concessão da bolsa.